24º domingo do tempo comum, ano A. Primeira leitura, Eclesiástico 27, 33 a 28, versículo 9. Salmo 102. Segunda leitura, Romanos 14, 7 a 9. Evangelho, Mateus 18, 21 a 35. Uma questão existencial seguida de uma tentativa de resposta, também colocada em forma de pergunta. Outra resposta existencial dada seguida de uma parábola própria de Mateus. E um resultado em forma de constatação são os elementos que compõem Mateus 18, 21 a 35. Estão implicados nessa dinâmica Pedro, o suposto irmão, Jesus, o reino dos céus com todas as personagens que aparecem na parábola e o Pai que está nos céus. Todo o desenvolvimento permite conectar essa dinâmica com um ponto do ensinamento presente no Sermão da Montanha, o Pai Nosso, e sua consequência, Mateus 6, 7 a 15. Nota-se que os ensinamentos presentes em Mateus 18 são apresentados na condicional ou em maneira casuística. Ecoa mais ou menos assim: se algo acontecer, proceda-se dessa forma. É a instrução dada diante dos possíveis casos que podem ocorrer na relação entre as pessoas, em particular entre os irmãos e irmãs da comunidade de fé. Então, por esse contexto, a questão levantada por Pedro tem a ver com a sua reação diante da correção fraterna, da autoridade para ligar ou desligar e da unidade na oração que de Deus tudo pode alcançar. É importante perceber que Pedro, apesar da dura repreensão que recebeu de Jesus diante do primeiro anúncio da paixão, Mateus 16, 21 a 23, continua atuando vivamente, mas manteve uma postura estritamente reservada. Aproximou-se de Jesus. Ao contrário da forma usada por Jesus no seu ensinamento, Pedro não colocou a sua questão e a sua resposta como uma casuística, mas de modo direto. O uso do número 7, aludido por Pedro, parece inspirar-se em Provérbios 24, 16. Pois o justo cai 7 vezes, mas se levanta. E no Salmo 119, versículo 164, 7 vezes por dia eu te louvo, por causa de tuas normas justas. Pedro, então, estaria usando as Escrituras para fundamentar a sua questão e a sua resposta. Contudo, grande impacto em Pedro e nos demais deve ter causado a resposta de Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É possível ainda outra tradução, mas até 77 vezes. Em qualquer uma das duas, o ensinamento de Jesus, além de rebater a pretensão de Pedro, alargou imensamente a compreensão do perdão a ser dado ao irmão que pecou. Por certo, Jesus, como novo Adão e princípio da humanidade renovada no amor de Deus, quis reverter por completo a sentença desequilibrada proposta na lei de Lameque, citada em Gênesis 4, 24. 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 77 vezes. Assim, a vingança infinita de Lameque perdeu a sua força e cedeu lugar para o perdão infinito que Deus concede à humanidade em Jesus Cristo. Além disso, o conteúdo do Salmo 102 oferece um forte sentido para a fala de Jesus, pois Deus não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Versículo 10.
Esse ensinamento de Jesus também encontra um importante eco em Eclesiástico 27:33 a 28:9, que mostra o quanto o rancor e a ira são vícios abomináveis. Nada que o ser humano pense ou possa fazer escapa ao conhecimento de Deus. É possível dizer que os sábios já haviam compreendido que a lei do talião, que foi uma superação da lei de Lameque, precisava igualmente ser superada. Foi o que Jesus afirmou em Mateus 5:38 a 39. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Tal postura diante dessa lei encontrou uma forte argumentação na 6ª petição do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Mateus 6, 12, 14 a 15. A partir disso, nota-se com clareza o sentido que Jesus quis dar à parábola que usou para significar a resposta dada a Pedro. Serviu ao mesmo tempo para evidenciar a 6ª petição do Pai Nosso e sua consequência. Contudo, há um elemento a mais no exemplo dado através dessa parábola e que evidencia a diferença de postura assumida por Deus diante do pecador e a assumida pelo ser humano diante do próximo que pecou contra ele. É curioso notar o montante das dívidas aludidas na parábola, pela qual se pode perceber a profundidade do ensinamento de Jesus. A tradução do lecionário tenta resolver uma questão cultural ao dizer: levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Uma tradução mais literal traria: trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não se diz se eram talentos de ouro ou de prata, contudo, esta cifra era exorbitante e equivaleria a 174 toneladas. Não há dúvidas que Jesus usa uma hipérbole na parábola com função didática para criar o antagonismo com os 100 denários, isto é, o equivalente a 100 dias de trabalho. A parábola claramente atesta que se o ser humano não perdoar o seu próximo, não será digno do perdão de Deus. Pode-se insistir no fato de que o ser humano, ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, foi feito para pensar como Deus pensa, querer como Deus quer e agir como Deus age. Em outras palavras, Deus é o paradigma do ser humano e do agir livre no confronto com o seu próximo, em particular se houver um litígio, uma dívida ou situações de conflito. A síntese é clara e simples: é perdoando que se é perdoado. O perdão não significa esquecer algo, mas libertar totalmente o devedor ou o ofensor de tudo que possa prendê-lo à mente e ao coração de quem foi lesado ou ofendido. Pensemos agora na força e no impacto quando Jesus diz, não é? Tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Quando acontece o perdão, acontece esta libertação. A razão para tudo isso pode parecer paradoxal. O amor é, sem dúvida, o único caminho da reconciliação através do perdão, mas ele é igualmente implacável diante do fechamento ao perdão. Na parábola, o amor e o perdão estão devidamente significados na fala do patrão ao empregado perverso. Tu não devias também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? Tal exigência encontra uma forte ligação com Eclesiástico 28:4. Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados?
Sempre que houver desobediência a Deus e a sua vontade, o ser humano figura como um devedor. A boa nova de Jesus é a salvação oferecida por Deus a toda a humanidade, isto é, o perdão incondicional de todas as suas dívidas, mas com uma condição indispensável: agir com o próximo da mesma forma que Deus age com cada ser humano. Do contrário, não haverá uma forma de se salvar no dia do justo juízo de Deus. Aqui reside um encaixe perfeito da verdade anunciada por Paulo aos Romanos. Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Cristo é o juízo de Deus Pai, na unção do Espírito Santo, sobre toda a humanidade. Que a nossa vivência desse domingo e de suas leituras nos ajudem a reconhecer, por um lado, que o perdão de Deus já nos foi dado em Jesus. E, por outro lado, nos conforme ao próprio Jesus, a fim de que, seguindo o seu exemplo, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, o perdão em nossa vida não seja apenas um pedido a Deus, mas um verdadeiro dom concedido, de forma eficaz, a quem nos ofendeu. Pois, como ensinou São Francisco, é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Bom domingo no Senhor, um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.